e antes de Miqueias. Jonas capítulo 1. Vocês conhecem a história de Jonas, aquele que foi engolido pelo peixe? Nós vamos ouvir essa história hoje. Deixa eu explicar uma coisa sobre Bíblia para vocês. Essa história de Jonas, ela é uma história que você precisa de ter fé para acreditar nela. Quem tem fé, diga amém. Na verdade, a Bíblia toda, desde Gênesis e Apocalipse, se você não tiver fé, você põe fogo nesse livro. Gente, um Deus que criou tudo, pega um barro, sopra nesse barro, vira alma vivente. Essa alma vivente vai lá e come um fruto de uma árvore, e Deus diz que não era para comer, e ele começa a morrer. Um menino que nasce de uma virgem, que vem para salvar o seu povo, que é crucificado, que ressuscita. De Gênesis a Apocalipse, você vai precisar de fé. E essa história é uma história de um peixe que pega um homem, e esse homem fica 3 dias dentro desse peixe. Quem crê nisso, diga amém. Vocês não têm jeito. Tem que ter fé. Então vamos lá, homens e mulheres de fé, profetas do Senhor. Diz assim, nós vamos ler Bíblia, tá? E veio a palavra do Senhor a Jonas, a quem? Já começa o livro dizendo, olha, Deus falou com ele. A Bíblia é muito objetiva. Filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia, maldade subiu até a mim. Jonas se levanta, mas para fugir da presença do Senhor. Para que Jonas se levantou? Ele obedeceu ao Senhor, levanta-te, ele levantou e foi embora. Levantou, mas foi para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, porque Tarsis era para lá e Nínive para cá. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento. O que o Senhor mandou? E fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se, de quase quebrar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o peso da... Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele um mestre do navio e lhe disse: que passas contigo? Que tens em dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? E eles lhe respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra.
Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram-lhe: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia dito. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tomando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me a mim e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tomando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não perecemos por causa da vida deste homem, não faças cair sobre nós este sangue, quanto nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Levantaram Jona e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois estes homens ao extremo ao Senhor ofereceram sacrifício e fizeram voto. Deparou o Senhor um grande peixe. Que enviou o Senhor? Para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Fale ao nosso coração. Todos aqui disseram que são escolhidos, que são chamados, que são profetas. Que essa história de profetas venha falar aos seus profetas. É o que nós queremos e te pedimos em nome de Jesus. Podemos assentar. Que Deus te abençoe. A você que está nos vendo aí pelo YouTube, redes sociais, que Deus abençoe a tua vida. Você é o nosso convidado. Não esqueça que domingo que vem nós teremos nossa Santa Ceia, tá bom? Não se esqueça de estar aqui conosco. Erga a tua mão para Deus. Que o Senhor te abençoe. Que ao sair da sua casa você venha ser renovado aqui hoje nessa noite. Sabe por quê? Eu creio, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que o lugar onde você está, no seu trabalho, na sua família, eu não sei aonde você está, sua empresa está, onde está a sua vida, eu quero profetizar sobre a sua vida. Quem recebe, diga amém. O lugar onde você está ficará pequeno para você. O lugar onde você está ficará pequeno para você. O lugar onde Deus te colocou vai ficar pequeno para você. Sabe por quê? Eu creio, não é porque o lugar onde você está vai diminuir, não. É porque você vai crescer em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Eu ministro sobre a sua vida crescimento, milagre, oportunidade de Deus, porta aberta do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus envia duas coisas. Quantas coisas que Deus envia? Deus envia o vento. E Deus envia o grande peixe. Primeiro Deus envia depois Deus envia o grande peixe. Até o ponto que nós lemos, é isso que o Senhor envia. Só que essa história é fantástica, porque essa história é só para quem tem fé. A Bíblia é um livro fantástico para quem tem fé. A Bíblia, ela enche corações de quem tem fé. A Bíblia, ela mexe de uma forma que o mundo não conosco, de uma forma que o mundo não entende. E esse Deus, essa história conta que Deus chama um homem para ir para um lugar, Nínive.
Só que esse homem se levanta para obedecer ao Senhor, só que ao levantar ele vai para um outro lugar chamado Tarsis. E ele chega ali na cidade onde ele estava, Jope, chega lá diante da embarcação, paga sua entrada e vai em direção a Tarsis, simplesmente por um motivo: ele queria sair da presença do Senhor. Ele era um profeta. Ele entra dentro desse barco que vai em direção a Tarsis, ao caminho contrário do Senhor. E Deus faz uma coisa: Deus não toca no barco, Deus não toca em Jonas, mas só que Deus envia um vento. O que Deus envia? E Deus sopra, e aquele vento não vai na embarcação, aquele vento não sacode a embarcação, aquele vento simplesmente vai ao mar. E aquele vento batendo no mar, o mar simplesmente se envolve com aquele vento e se forma ali uma tempestade. O mar fica revolto, sacode o barco e o barco vai quase a quebrar-se. Deus não toca, mas o barco estava prestes a quebrar. Sem Deus tocar, Deus só envia o vento ao mar, cria-se tempestade e ele sacode aquele barco, e que vai quase a quebrar-se. O que é quebrar-se? Quebrar-se é algo, é assim, é cuidado para não. Cuidado é estar prestes a. Isso é quase acontecendo algo, quase quebrando, está prestes, cuidado para não. E aqui a Bíblia diz que aquele barco estava quase quebrando. E naquele momento que ele estava quase quebrando, você vai perceber que o sacudir do mar vai pondo medo em todos aqueles que estavam naquela embarcação. Deus manda um vento. Mas por que Deus manda um vento tão forte? Por que Deus agiu dessa forma? Ele sopra, ele manda um vento em todo aquele mar que se transforma em tempestade, que sacode o barco a ponto de quebrar, simplesmente para uma coisa: acordar um profeta que estava dormindo naquele barco. O motivo desse vento era acordar um profeta que estava dentro desse barco. Esse barco, simplesmente agora todos os marinheiros começaram a pegar ali pesos, caixas, e começaram a jogar agora no mar, para aliviar um pouco aquele peso que estava sobre a embarcação quebrando, e ele jogando o peso um para lá, e todo mundo jogando as caixas. Quer dizer, o cenário, além de tempestade, além de um mar revolto, o cenário era de perdas. O cenário, ele era um cenário de prejuízo, onde os marinheiros estavam jogando tudo para fora. O cenário era um cenário que aquela embarcação estava quebrando. Mas mesmo um cenário de prejuízo, havia pessoas que preferiam dormir. E é muito difícil você dormir quando está tendo prejuízos. É muito difícil você dormir tendo perdas. É muito difícil você dormir quebrando, estando prestes a quebrar. Mas mesmo sendo tão difícil você dormir diante dessas coisas, existem pessoas que ainda preferem dormir do que se levantar para resolver o problema. Dormir não traz solução. Não há solução que chegue a uma vida de alguém que dorme. Solução nenhuma. Você não vai conseguir resolver os seus problemas se você continuar a dormir, Jonas.
Você não vai diminuir os seus prejuízos se você, Jonas, continuar a dormir. Ei, Jonas, você não vai deixar de quebrar porque você está dormindo. Quanto mais ele dormia, mais prejuízo se tinha. Quanto mais ia para o quarto e deitava e não queria ver ninguém, mais prejuízo se tinha. Prejuízos materiais, ok. Mas e quando vem outros prejuízos? Até quando, Jonas, você vai dormir? O que te faz levantar, Jonas? Ei, profeta, ei, Jonas. É prejuízo, é perda, está quebrando. Jonas, como que você consegue dormir? E você sabendo, Jonas, que isso tudo, esses prejuízos, essa tempestade, esse mar revolto, só irá acabar no momento que você acordar. Porque enquanto você não acordar, esse vento, esse mar revolto vai continuar a sacudir o barco onde você está. Ei, Jonas, até quando? Jonas simplesmente decidiu dormir. Ele decide dormir. Deus decide acordá-lo. A decisão era de um homem, mas Deus também tinha tomado a sua decisão. Um de dormir, o outro de acordá-lo. E não importava o que custasse, ele tinha que acordar. Profeta Jonas, o dia que Deus o chama para pregar, e fazer a obra dele em Nínive, ele simplesmente levanta, mas ele levanta para correr daquilo que Deus queria para ele, correr daquilo que o propósito de Deus. Então ele corre da face do Senhor e vai para Tarsis. Oh, Deus, escolhe outro. Deixa eu viver minha vida. Escolhe um outro profeta, eu não. Escolhe um outro. Mas se nós pararmos e pensarmos, Deus poderia escolher um outro profeta para ir a Nínive pregar? Sim ou não? Sim ou não? Deus poderia escolher, sim ou não? Não. Se Deus escolhesse um outro profeta para ir para Nínive, estaríamos dizendo que Deus erra, que Deus erra na sua escolha, que Deus errou em escolhê-lo. Ei, Deus não errou em escolher Jonas, simplesmente porque Jonas não quis cumprir o teu propósito. Quem é errado nessa história não é Deus que escolheu Jonas. Quem é errado nessa história é o profeta que não aceitou o seu chamado. Quem está errado não é Deus que te escolheu, é você que está fugindo. Deus não errou em te escolher. Deus não erra. Ele te escolheu, é por isso que Ele não desiste de você. Ele sabe quem é você, profeta dele. E Ele não errou, mesmo você fugindo, Jonas. Deus não erra na escolha, entenda isso. Sabe por quê? Deus sabia que você iria dormir, Jonas. Jonas, Deus sabia que você iria fugir. Já viu pessoa que diz: nossa, eu tenho um chamado, Deus já falou comigo, Deus tem um chamado, mas eu tô fugindo, eu tô isso e aquilo outro. Quem já ouviu pessoas falando isso? Sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa, Jonas nos mostra que a pior pessoa para você ficar do lado é de um profeta que foge do seu chamado. Os marinheiros dentro do barco estavam ali com um profeta que estava fugindo do teu chamado. Eles começaram a ter prejuízo em sua vida, começam a ter perdas em suas embarcações,
por causa de um profeta que estava ali dormindo, que estava fugindo do seu chamado. Então a pior coisa que tem, você está ao lado de alguém que está fugindo do chamado do Senhor. E você fica perguntando, nossa, por que está acontecendo isso? Por que aconteceu aquilo outro? Meu irmão, dá uma olhada se tem um profeta que está fugindo do chamado. Se tem, você sai de reto. E Deus conhece Jonas. Jonas foge. Deus sabia que Jonas ia fugir. Claro que Deus sabia. Deus te conhece. Por isso que Ele preparou para você, Jonas, um peixe grande. Ele sabia que você ia fugir, Jonas. E como Ele sabia que você ia fugir, Ele ia alimentando um peixe. E esse peixe ia crescendo, preparado para você, Jonas, que está fugindo. Você está pensando que nada está acontecendo, que você vai para um lugar. Tem um peixe, Ele sabia que você ia fugir. Por isso que Ele já preparou um peixe para Jonas que foge. E quanto mais esse Jonas foge do Senhor, mais ele se aproxima desse grande peixe. Quanto mais o profeta foge da presença de Deus, do seu chamado, mais ele se aproxima desse grande peixe. Deus, pastor, que grande peixe é esse na minha vida? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que esse grande peixe que está vindo aí, que você está fugindo da presença de Deus, que você está fugindo do seu chamado, do propósito de Deus para a sua vida. A única coisa que eu sei, que esse peixe que Deus está enviando não é para te matar. Porque Deus não envia nada para a morte. É um tratamento de Deus. Então nunca diga que algo que vai acontecer, nossa, a morte, não, Deus não envia nada para a morte. Deus queria Jonas, não a morte de Jonas. Deus enviou o peixe porque Ele queria a vida de Jonas, não a morte de Jonas. Se Deus enviou, não foi para matar, foi para acordar. De tanto barco sacudir, os marinheiros descem, já tinham jogado tudo no mar, e eles descem e dizem, e aí, ô Jonas, o que você está fazendo? Tudo acontecendo, tanta coisa aqui nesse barco, Jonas. Ao seu redor está tudo de perda, prejuízo, e você está dormindo, Jonas. Jonas, vai clamar ao seu Deus. Jonas, nós estamos clamando ao nosso Deus, mas nada tem adiantado. Clame ao teu Deus, para que algo aconteça. Vai que Ele nos ouve, Jonas. Ei, igreja, vocês não estão percebendo o que está acontecendo no mundo? Vocês não estão percebendo esse momento de perdas, de prejuízo? Será que você não está vendo o que está acontecendo, igreja? Ei, o mundo está dizendo, ei, igreja, nós estamos orando ao nosso Deus. Ore ao teu Deus. Ore ao teu Deus, para que alguma coisa aconteça. Aí eles decidem uma coisa. Eles pegam um chamado, que é da cultura, chamado Turim-Purim, onde eles vão jogar a sorte. Inclusive, para substituir Judas dos apóstolos, foi jogado na sorte. E é jogado o Turim-Purim da cultura. Aquele que apontasse a sorte era o peso que estava sobre aquele barco. Porque eles perceberam que não era aquilo que eles tinham que dava peso em suas vidas. Eram pessoas que estavam com ele que davam peso. Porque tem hora que nós pensamos, nossa, essa roupa tem muita inveja. Olha, é isso aqui que eu tenho. Alguém parece que, meu Deus do céu.
Talvez, pastor Serginho, o que está acontecendo não são as coisas que estão causando algum peso. Talvez pessoas que estão andando com você ou perto de você, que estão te dando peso. E principalmente se essa pessoa for um profeta, fujão, fora da presença do Senhor. Eles começam a lançar sorte, eles não sabiam o que fazer, e eles lançam a sorte, e para a sorte dos marinheiros e daquele barco, a sorte cai em cima de Jonas. E Jonas, eu sabia que você ia jogar. Pode lançar a sua sorte. Pode lançar sua sorte lá no mundo. Sempre vai cair em você e você vai ter que voltar. Porque onde existe propósito, você pode jogar a sorte que for, que ela não vai existir. Onde existe propósito, não há sorte. Então não importa o quanto que você ainda está jogando a sorte da tua vida no mundo, não vai adiantar de nada. Se Deus tem propósito para você, sempre vai cair em você, e você vai ter que voltar. Deus não errou. Deus não errou em te chamar, Deus não errou em te escolher. E eles perguntam: Jonas, e agora o que nós faremos? De onde tu vens, quem tu és, o que você fazia, o que você faz? Eu sou hebreu, sirvo ao Deus que criou os céus, o mar e a terra, e estou fugindo da tua presença, e Ele sabe disso. O que nós faremos agora? Pegue-me, lance ao mar, porque se eu cair no mar, o mar se acalma. Os marinheiros pegam Jonas e simplesmente agora joga Jonas do barco. A ideia de todo fujão, gente, todo fujão, ele pensa o seguinte: não, eu sei que eu não fiz a vontade do Senhor, eu sei que eu corri, agora o que me resta, toda pessoa que vai para o quarto e dorme, e você fala, você tem que decidir a sua vida. Não, então a única coisa que me resta é a morte. Me lance agora no mar, que acabou tudo. É isso mesmo, a solução agora para esse problema meu é eu morrer, vocês me joguem no mar, e eu simplesmente vou morrer, porque aqui não vai dar tempo de eu nadar, mesmo que eu saiba nadar, ou se eu não souber nadar, eu já vou me afundar e afogar. Acabou-se os meus dias. A solução, quando o fujão não pensa que está no sono, ele pensa que está na morte, sabendo que a solução ela sempre vai estar em Deus. Em Deus, e ele simplesmente, ele ainda não acordou. Jonas, o profeta, ainda não acordou. Joga-me, e eles pegam Jonas, e Jonas faz aquela queda, e ao cair ele já está pensando: acabou-se os meus dias, acabou-se tudo para mim. E Jonas vai caindo do barco, pensou que ainda estava tudo acabado. Só que na hora que ele bate na água, o peixe vem, pega. Quando os homens o lançam para fora do barco, na hora que ele bate na água, Deus envia o peixe. Te peguei. Se ele não soubesse nadar, não daria tempo nem dele tentar. A Bíblia não diz em nenhum momento que ele ficou por ali um tempo nadando, boiando, nada disso. A Bíblia diz que quando ele foi lançado, o peixe foi lá e o pegou. Deus envia duas coisas: vento e o peixe. Deus envia o vento para acordar Jonas. O peixe, Deus envia para guardar Jonas. Deus o amava.
se ele caísse naquela água, ele morreria. Deus ia usar o quê? Ele precisava de guardar Jonas. E quando aquele peixe pega Jonas, Deus o pega. Não tem mais para onde ele ir. Ei, Jonas, sujão. Tem um peixe te esperando. E quando esse peixe pega Jonas, a Bíblia diz que durante 3 dias e 3 noites ele ficou nas entranhas desse peixe. E ele começou a orar. Jonas, acorda. É no ventre desse peixe que Jonas agora acorda. Porque quem não ora está dormindo. Mas ele começa a orar. E ele começa a orar nessas entranhas desse peixe. Durante 3 dias e 3 noites. Ele ora, ele ora, ele ora. E no lugar que Deus o guardou, dentro do peixe, é no lugar que Deus separou para guardar Jonas, dentro do peixe. Ele usa esse lugar de guardar de Deus para orar a Deus. Fala o que você quiser, Jonas, mas ore. O que está dentro de você, Jonas? Eu te conheço, Jonas, fale. Jonas, se você tem alguma coisa para falar, fale, mas fale com Deus, Jonas. Pare de falar com os homens, com o vizinho e aos cantos. Ei, Jonas, se você tem algo para falar, fale com Deus. E ele ora. No capítulo 2, vem a oração de Jonas. No versículo 1 em diante, diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus, lá das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e Tu ouvistes a minha voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas, as Tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos Teus olhos. Como tornarei a olhar para o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre com os seus ferrolhos. Mas Tu, Senhor, meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Quando de dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ainda dá tempo. E entrou a Ti a minha oração, igreja, no Teu santo templo. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia. Dentro do ventre, ele percebe: ainda dá tempo. Tanto que ainda dá tempo que no versículo 9, olha só, que coisa maravilhosa. No versículo 9 ele diz assim: mas Deus, se ainda der tempo, mas eu te oferecerei um sacrifício, com a voz da minha ação de graças, e o meu voto que fiz pagarei
Ao Senhor pertence a salvação. Você pode aplaudir a Deus? Se ainda der tempo, Deus. Eu não sei se ainda dá tempo, mas se ainda dá tempo, eu vou te oferecer um sacrifício. A visão de quem ora é diferente. O caminho de quem ora é diferente. A disposição de quem ora é totalmente diferente. Esse não é aquele outro Jonas que não orava. Esse é um Jonas que ora. Esse é um profeta que ora. Essa é a vontade de alguém que ora. Visão é diferente, o caminho é diferente, a disposição é diferente. E ele ora a Deus, e ele ora ao Senhor. A Bíblia diz que durante 3 dias e 3 noites, ele orou ao Senhor. E ele orava, e ele orava, e ele orava, e ele orava. E quem ora quer resposta. Quem ora quer que o Senhor vá lá e fale com ele, que fale ao seu coração, que chega e simplesmente diga algo. E ali estava Jonas orando, 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 e esperando que Deus falasse alguma coisa com ele. Mas Deus não fala. Durante 3 dias e 3 noites, ele orando dentro de um ventre, orava e orava e orava e orava. Deus não fala. A gente sempre pensa, olha, eu orei ao Senhor e se eu orei a Ele, eu quero uma resposta dEle para mim. Mas tem hora, existe momento, existe coisas que você vai orar, vai orar, vai orar e Deus não vai falar com você. Mesmo que você esteja lá nas entranhas de um peixe. Mas uma coisa Deus fez, Deus não falou com ele. Observa que Deus no princípio, o barco está lá. Deus queria acordar Jonas. Deus poderia ter enviado um anjo. Ei, Jonas, acorda. Deus poderia ter feito como fez com o profeta Elias diante da árvore de zimbro, cansado. O anjo estava ali esperando ele acordar para dizer: não, não, coma desse pão e dessa água, porque tua caminhada é longa. Com Jonas é diferente. Deus não toca no barco, Deus não toca nos marinheiros, Deus não toca em Jonas. A única coisa que Deus faz é tocar no mar. Sopra. O mar sacode o barco vai sacudindo até acordar Jonas. Jonas cai, o peixe o pega. Ele ora ao Senhor para que Deus falasse com ele. Profeta, Deus não fala com ele. Deus fala com o peixe. Na hora que ele cai, a Bíblia diz que Deus envia um grande peixe. Porque tem horas que talvez você está orando no lugar que Deus colocou você para guardar você. Você está esperando uma palavra do seu coração direta para você. Mas Deus talvez muitas vezes não fala direto com você, mas Ele fala com o lugar que Ele te guardou. Muitas vezes você não tem aquela palavra direta para você no seu coração, mas você tem uma palavra dentro do lugar que Ele te colocou para te guardar. E você não percebe, porque você percebe só quando é direto para você. Mas Deus fala com você de várias maneiras. Muitas vezes Ele fala com você, não falando com você e falando com o peixe. Na hora que Jonas cai, Deus fala ao peixe: vai, o peixe vai. Jonas ora. Jonas ora ao Senhor o tempo todo. Só que quanto mais ele orava, mais o peixe o conduzia. Ele estava em Jope, Nínive para lá, Tarsis para cá,
Ele pega o barco e vai para Tarsis, e ele vai caminhando para Tarsis, e caminha para Tarsis, caminhando para Tarsis, onde cai do barco, é jogado do barco. Quando ele cai no mar, o peixe o pega. Ele começa a orar. Na hora que ele começa a orar, o peixe muda a direção do caminho dele. Quanto mais ele orava, mais Deus conduzia o peixe. Não pare de orar, Jonas. Talvez você está pensando em ter uma resposta de Deus. Deus está te conduzindo. Tua obrigação, profeta, é orar. O cumprimento de Deus é Deus agir. Você ora, Deus age. Você ora, Deus vai conduzindo a tua vida. Ei, descanse, ore. Vai em oração, igreja, porque Ele está conduzindo a tua casa, Ele está conduzindo a tua família, Ele está conduzindo os teus filhos, Ele está conduzindo a tua vida para onde Ele quer que você vá. Ainda dá tempo. Deus nunca te deixou, Ele é contigo. Ei, Jonas, sujão, ainda dá tempo. Ele é contigo. Ele nunca te largou. Nós ficamos muitas vezes esperando essa oração. Eu quero que Deus me responda. Jonas não percebe que o peixe está caminhando. Jonas não percebe que o lugar onde Deus o colocou para ser guardado, está o levando para o lugar onde Deus quer que ele esteja. Porque muitas vezes o lugar onde Deus te colocou, você não percebe o movimento dele, mas ele está te movimentando e te levando para onde Deus quer que você vá. Mas você não está percebendo, porque o peixe continua na mesma rua, no mesmo endereço, no mesmo número, mas Deus está movimentando. E quando você sai desse peixe, você já sai para o teu propósito, para onde Deus quer que você esteja, Jonas. Então ora, porque enquanto você ora, Ele age. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando. Ele queria que Deus falasse com ele, mas ele não percebia que Deus estava falando no lugar que ele estava, porque o nosso problema é achar que Deus quer falar, e quando Deus quer falar, tem que ser visto. Não, Deus não fala para ser visto, Deus fala e age para ser glorificado e exaltado. Você tem que entender isso. Ele não está agindo na sua vida para ser visto, Ele está agindo na tua vida, na tua casa, na tua família, para ser glorificado por você, Jonas, exaltado por você. Quem é profeta, diga amém. Você é profeta ainda? Você está fugindo? Cuidado que está vindo um grande peixe te pegar. Misericórdia, pastor. Misericórdia não, misericórdia é você continuar indo para Tarsis, e aquilo que Deus tem para a sua vida é em Nínive. É você continuar caminhando fora da presença do Senhor, e aquilo que Deus tem para você é muito melhor. Misericórdia nisso. Não se preocupa com o transporte de Deus, não. O peixe vai e vomita Jonas na praia. A Bíblia usa essa palavra, o termo vomitar. O peixe vomita Jonas. Jonas cai na praia. Você imagine saindo de um grande peixe. Alguém deve ter olhado e falado: ué, rapaz, você veio de onde? Oi, você veio de onde?
Eu vim de um... Você veio de onde, rapaz? Você está todo desse jeito? Não, é porque eu estava... Por que você está aqui? Você não vai acreditar. Se eu te contar por que estou aqui, você não vai acreditar. Se eu te contar porque estou aqui. Coloque de pé no seu lugar. Querido. Porque para você entender por que eu estou aqui, você vai ter que ter muita fé. Porque se você não tiver fé, você não vai entender por que eu estou aqui. O barco pega ele de Jope para levá-lo a Tarsis. O barco tem uma diferença de Deus. O barco te pega na superfície e te leva na superfície até lá. O barco tem uma condição, ele te pega de um jeito e te entrega do mesmo jeito. Deus não. Deus te pega lá no fundo. E lá do fundo vai te conduzindo. Te levando, te levando, te levando, te levando, te levando. Vai te fazendo crescer. Tira o homem do pó e o faz assentar à mesa de príncipes. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode pegar o homem, transformar o homem do nada, pega lá do fundo e o faz erguer novamente. E quanto mais ele ora, mais Deus vai levantando. Quanto mais ele vai se envolvendo com o Senhor, mais ele vai subindo. Quanto mais ele se entrega ao Senhor, mais alto ele chega. Ei, Jonas, entenda isso. Que não importa o lugar que você esteja, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Pega a tua mão para Deus. Diga: eu creio que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Diga: Deus não errou. Deus não errou em me escolher. Diga: Deus não errou em me chamar. Então aplauda o Senhor. Sabe por quê? Nada vai anular a voz de Deus dentro de você, Jonas. Ouça isso e coloca no teu coração. Nada vai anular a voz de Deus dentro de você. Ainda dá tempo. É Deus que está dizendo para você: ainda dá tempo. E antes da gente cantar um hino, eu queria perguntar a alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, ou você que está desviado dos caminhos do Senhor. Ainda dá tempo para você. Ainda dá tempo de você sair desse caminho e ir para o caminho do Senhor. Ei, Jonas, não brinca com o Senhor. Quanto mais ele dormia, a Bíblia diz, mais o mar revolto e o vento sacudia o barco.
e ficava mais bravo. Enquanto ele não acordava, o mar o sacudia com mais força. Ei, Jonas! Tem alguém aqui hoje que quer aceitar o Senhor Jesus? Eu tenho uma boa notícia para você. No terceiro domingo nós vamos ter batismo. Tem aqui alguém que hoje que quer? É só você levantar a sua mão que eu vou orar por você. Ainda dá tempo. Só você levantar a sua mão que eu vou orar por você. Deus o pega lá de baixo. Não importa o lugar onde você esteja, Ele não vai desistir de você. Ainda dá tempo.